Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A Roosevelt High School, na pequena cidade de Franklin, acordava sob o calor sufocante de maio. Os ventiladores giravam distraidamente no teto da sala 204, mas nada acalmava o nervosismo dos alunos de matemática. No quadro, o Sr. Whittaker, um homem magro na casa dos 50 anos e com olhar penetrante, escrevia uma equação complexa. Seus gestos precisos faziam o giz render contra a superfície preta, como uma provocação sonora. Ele tinha a reputação de nunca perder uma oportunidade de ridicularizar aqueles que considerava fracos. Naquela manhã, seu olhar percorreu a sala antes de se fixar em um aluno quieto sentado na última fileira, Elijah Carter, um garoto negro de 16 anos, alto magro, frequentemente silencioso. Whittaker deu um sorriso irônico, o tipo que sempre sinaliza uma cena cruel. Você, Carter, venha nos mostrar suas habilidades, ele gritou em voz alta. Resolva isso na frente de todos. Vamos ver se você consegue acompanhar. A turma riu baixinho. Alguns trocaram olhares cúmplices, outros já estavam pegando seus celulares. Todos sabiam que o professor tinha acabado de armar uma cilada. Elijah levantou-se lentamente. Seus olhos brilhavam com uma luz que ninguém notava. Por trás de sua calma não havia medo nem pânico, apenas uma estranha confiança, como se ele tivesse esperado por aquele momento a vida toda. E enquanto caminhava em direção ao quadro, o barulho do giz parecia anunciar o início de uma equação muito maior que um simples exercício, a de uma vingança silenciosa, a de um gênio que ninguém esperava. Elijah Carter agora estava em pé diante do quadro, com o giz frio entre os dedos. Os olhares o encaravam como um holofote. Alguns alunos cochichavam, outros esperavam o momento em que ele tropeçasse para rir. O Sr. Whittaker cruzou os braços, seu sorriso tenso aprofundando suas rugas. Então, Carter, mostre-nos. A menos que seja muito complicado para você? Uma explosão de risos percorreu a sala. Elijah não reagiu. Respirou fundo e estudou a equação. Diante dele, havia um sistema aparentemente indigesto, frações aninhadas, raízes quadradas e incógnitas infinitas. O tipo de problema que poderia fazer um aluno comum perder o equilíbrio. Mas Elias não era um aluno comum. Em sua mente a equação não se assemelhava a um muro intransponível, mas a um quebra-cabeça cujas peças aguardavam para serem encaixadas. Seus olhos percorreram os símbolos e ele já avistou um caminho, uma lógica oculta. Levantou o giz, com serena segurança, traçou a primeira transformação. O som seco da madeira na ardósia silenciou os últimos murmúrios. Bem, ele sabe o básico, disse Whittaker zombeteiro. Vamos lá, vamos ver onde você está errando. Elijah continuou. Seus movimentos eram precisos, rápidos, quase elegantes. Onde outros teriam apagado e recomeçado, ele avançava sem hesitação, como se já tivesse resolvido o problema no dia anterior, em um sonho. Fatorou, simplificou, reorganizou. A equação recalcitrante transformou-se sob seus dedos em uma sequência clara, límpida e imparável. As risadas cessaram uma a uma. A turma inteira congelou, com os olhos fixos nele. Depois de alguns minutos, Elijah colocou um último sinal de igual e circulou a solução final com um gesto calmo. Ele largou o giz, virou-se e disse simplesmente: então, silêncio. Um silêncio pesado, quase irreal. Uma aluna no fundo soltou um assobio impressionado. Outra, a melhor amiga de Elijah, Sophia Nguyen, sorriu orgulhosa. O Sr. Whittaker, no entanto, permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o chão tivesse acabado de ceder sob seus pés. Então zombou com a voz menos segura. Interessante, provavelmente um golpe de sorte. Mas em seus olhos, Elias viu algo mais, o medo de um homem que entendeu que tinha subestimado alguém muito maior do que ele imaginava. E sem saber, toda a sala tinha acabado de testemunhar a primeira rachadura na máscara do professor. Nos corredores da Roosevelt High School, os rumores se espalharam mais rápido que um incêndio florestal no verão. Você viu o Carter? Ele resolveu a equação como um profissional. Não, sério? Eu juro. Mas, na minha opinião, ele trapaceou. Não tem como ele ter descoberto isso sozinho. Os alunos comentaram, cada um acrescentando uma camada de dúvida ou sarcasmo. Alguns minimizaram. Outros inventaram desculpas para não admitir o que tinham visto. Elijah, no entanto, caminhou pelo corredor com a mochila pendurada no ombro, sem responder. Ao lado dele, Sophia Nguyen, sua melhor amiga de infância, balançou a cabeça. Eles são incríveis. Você expõe a verdade, e eles ainda encontram uma desculpa para não acreditar. Elijah deu de ombros levemente. Eles aceitam que desempenhemos o papel que esperam de nós,
mas não que reescrevamos o roteiro. Eles pararam em frente aos armários. Sofia o encarou um pouco preocupada. Você não tem medo que o Whittaker tente te incriminar de novo? Ele não vai suportar a humilhação. Elias suspirou. Não é a mim que ele quer destruir. É a ideia de que um cara como eu poderia humilhá-lo. À noite em sua casa, o ambiente era diferente. Sua mãe, doutora Renée Carter, enfermeira-chefe do hospital da cidade, esperava por ele na cozinha. Ela já tinha ouvido falar do incidente. Então, é verdade? Você transou com sua professora na frente da turma toda? Ela perguntou, com um pequeno sorriso nos lábios. Elijah assentiu, não muito orgulhoso. Sim, mas sinto que não vai parar por aí. Renée colocou a mão sobre a dele, firme e gentil ao mesmo tempo. Elijah, me escute. Sua inteligência é um dom, mas sua dignidade é sua arma mais preciosa. Nunca deixe que alguém tire uma de você para roubar a outra. Mais tarde, em seu quarto, Elijah pegou um caderno surrado, cheio de fórmulas, provas e diagramas. Cada página era uma evidência silenciosa de noites passadas explorando mundos que seus colegas nem conseguiam imaginar. Ele não precisava de reconhecimento. Mas sabia que às vezes, para derrubar certos muros, o silêncio não bastava. Era preciso um trovão. Na manhã de segunda-feira, Elijah entrou na escola e soube imediatamente que algo havia mudado. As conversas cessaram quando ele passou, e os olhares se voltaram para ele com uma curiosidade renovada. Não era mais apenas um boato. Essa foi a prova. Alguém havia filmado a cena com o celular. 37 segundos de Elijah resolvendo a equação, imperturbável, enquanto o Sr. Whittaker, de braços cruzados, aguardava seu fracasso. O vídeo se espalhou durante todo o fim de semana nas redes sociais dos alunos e depois além. Olha esse cara, ele é um fanático por matemática. Você viu a cara do professor? Não tem preço. Mas espere, você não acha que ele já tinha visto o exercício? Na sala dos professores, a Sra. Alvarez, a diretora, mostrou o vídeo ao Sr. Whittaker. Ela deixou o clipe tocar silenciosamente até que a imagem congelasse em Elijah, que circulava sua solução. Você tem uma explicação? Ela perguntou friamente. Whittaker pigarreou. Eu estava testando os limites dele. Ele teve sorte. Acaso? Repetiu ela incrédula. O que vejo é um aluno brilhante e uma professora que busca humilhá-lo publicamente. Isso não é aceitável. Whittaker desviou o olhar, irritado. Pela primeira vez, sua autoridade vacilou. Enquanto isso, na casa dos Carters, o telefone vibrou. Renée leu uma mensagem inesperada. Olá, Dr. Carter. Meu nome é Alan Pierce, professor de matemática na Universidade de Boston. Vi o vídeo do seu filho. O que ele demonstrou excede o nível esperado de um aluno do ensino médio. Gostaria de conhecê-lo. Seria possível falar com você? Renée congelou, releu a mensagem várias vezes e então olhou para Elijah, que estava lendo um livro de física no sofá. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Bem, meu filho, parece que seu momentinho na aula abriu uma porta muito maior do que você imagina. O barulho do vídeo não afetou apenas os alunos. Na sala 204, o ego ferido do Sr. Whittaker fervia. Ele construiu sua reputação com base em sua autoridade e sarcasmo. Que um estudante, e especialmente este aluno, conseguir silenciá-lo diante de uma turma inteira foi uma humilhação insuportável para ele. Uma semana depois, ele fez um anúncio no meio da aula. Caros alunos, disse ele num tom falsamente entusiasmado para incentivar a excelência, estou organizando um torneio de matemática estagiário no ensino médio. Esta será uma oportunidade para todos mostrarem seu talento, ou seus limites. Todos os olhares se voltaram imediatamente para Elijah. Sofia franziu a testa. Ela entendeu imediatamente que aquele suposto torneio não passava de uma armadilha cuidadosamente preparada. Ao sair da aula, ela sussurrou para a amiga. Está claro como cristal. Ele quer te derrubar na frente de todo mundo. Elijah deu de ombros. Talvez. Mas se ele quiser uma cena, então ele terá uma cena. Nos dias que se seguiram, os boatos aumentaram. Alguns alunos viam Elijah como um futuro campeão, outros aguardavam ansiosamente seu fracasso em provar que era apenas um golpe de sorte. Foi então que Sra. Patel, o chefe da equipe de matemática do ensino médio, foi procurá-lo. Elijah, disse ela suavemente, eu vi o vídeo. O que você fez foi extraordinário. Precisamos de um capitão para o time. Você nunca passou nos testes, mas acho que pode nos levar longe. Elias hesitou. Sabe, eu não gosto de implorar para passar por portas que não deveriam se abrir para mim. A Sra. Patel sorriu compreensivamente. Então não implore. Empurre-os para dentro. Esta frase ficou gravada em sua mente. O torneio não era mais apenas uma armadilha para Whittaker.
tornou-se uma oportunidade, a chance de transformar a humilhação em triunfo e escrever um capítulo que ninguém esqueceria. Poucos dias antes do famoso torneio, Elijah recebeu um convite oficial. O professor Alan Pierce, da Universidade de Boston, queria conhecê-lo. Sua mãe insistiu que ele aceitasse. Numa manhã de sábado, eles pegaram o trem para o campus da universidade. O contraste impressionou Elijah, os majestosos prédios de tijolos vermelhos, as bibliotecas imponentes, os corredores cheios de estudantes de olhos brilhantes. Ali respirava-se um ar diferente, o ar das possibilidades. Em uma sala pequena e iluminada, Alan Pierce o esperava com um sorriso gentil no rosto. Olá, Elijah. Conversamos muito sobre você nos últimos dias, mas eu queria ver com meus próprios olhos. Ele colocou diante de si um problema complexo e inequívoco de teoria dos números. Você não precisa resolver tudo. Só me diga como você abordaria o assunto. Elijah leu atentamente em silêncio. Sua mente se abriu como uma máquina bem lubrificada. Ele viu primeiro o impasse, depois a rota de fuga, uma abordagem indireta. Calmamente esboçou uma prova, introduziu um lema raramente usado e explicou como contornar a dificuldade com uma reformulação engenhosa. Pierce o ouviu fascinado. Extraordinário. A maioria dos calouros se perde nesse tipo de raciocínio. Você não luta contra o problema. Você o ouve e descobre onde ele está falhando. Elias continua modesto. Números, eles falam comigo como uma língua. Estou apenas tentando traduzir. Ao sair, Pierce entregou um envelope a René. Esta é uma carta de admissão antecipada para o nosso programa de verão em matemática aplicada. Se ele aceitar, será supervisionado pelos nossos pesquisadores. No trem de volta, Sofia, a quem Elijah havia contado, explodiu de entusiasmo por mensagem. Você sabia? Esta é uma oportunidade incrível. Mas Elias manteve uma ideia fixa. Tudo isso é ótimo, pensou ele, mas antes da universidade. Há uma luta a ser travada aqui. Não quero ter sucesso apenas em outro lugar. Quero que minha escola entenda que não devo meu lugar à sorte, mas ao meu trabalho. E ele já estava se preparando para o torneio Whitaker, determinado a transformar essa armadilha em um trampolim. O ginásio da Roosevelt High School havia sido transformado em uma sala de exames improvisada. Cadeiras enfileiradas, mesas grandes, um quadro negro central e uma multidão de espectadores. Pais, alunos e alguns jornalistas locais intrigados com o vídeo viral. O Sr. Whitaker, em seu terno cinza, conduziu a cerimônia com uma voz melosa. Bem-vindo a este primeiro torneio de excelência matemática. Hoje veremos quais mentes brilhantes de Roosevelt merecem nossa admiração. A implicação era clara. Ele queria que o público o visse retomar o controle. Elijah sentou-se na primeira fila. Sofia, sentada logo atrás dele, sussurrou-lhe. Respire. Lembre-se. Você não está aqui por ele. Você está aqui por você. O primeiro teste começou. Equações diofantinas. Os alunos franziram a testa, apagaram e recomeçaram. Elijah observou por 1 minuto e calmamente anotou 3 linhas. Existência, enquadramento, construção. Problema resolvido. Um inspetor surpreso olhou para Whitaker, que desviou o olhar. Segundo teste. Otimização sob restrições. Os candidatos tentaram laboriosamente derivadas e aproximações. Elijah introduziu um multiplicador de Lagrange com uma fluidez quase artística. O resultado líquido. A plateia começou a murmurar. Alguns pais tomaram notas, outros pegaram seus celulares. Então veio a pergunta surpresa elaborada pelo próprio Whitaker. Um problema deliberadamente distorcido, mal escrito, cheio de ambiguidades. Uma armadilha. Elijah leu uma vez, franziu a testa levemente e então levantou a mão. Senhor, a afirmação é ambígua. Há 2 interpretações possíveis. Posso resolver ambas? Um silêncio gélido preencheu a sala. Whitaker, surpreso, finalmente exclamou. Sim. Então Elijah obedeceu. Pacientemente desenvolveu 2 soluções distintas, cada uma perfeitamente coerente. Quando pousou o giz, a sala explodiu em aplausos. Alguns alunos até se levantaram para filmar a cena. O momento ficou claro. Elijah não era mais o aluno sendo testado, mas o professor dando significado ao giz. Whitaker, pálido, cerrou os punhos. O torneio que ele havia planejado para restabelecer sua autoridade havia se transformado em um triunfo público para Elijah. E isso foi só o começo. A sala de aula ainda estava mergulhada naquele silêncio peculiar, aquele que se segue a uma revelação que ninguém esperava. O professor Richard Alley, ainda paralisado diante do quadro negro, lutava para encontrar as palavras. A equação que ele havia proposto como provocação havia sido resolvida não apenas corretamente, mas com uma elegância matemática que poucos de seus colegas conseguiam igualar.
É impossível, murmurou ele com o olhar fixo nos degraus traçados com uma caligrafia segura e fluida. Os alunos começaram a cochichar, alguns até rindo do espanto do professor. Jamal, no entanto, permaneceu em pé, calmo, com o giz ainda na mão. Eu disse que sabia a resposta, senhor, disse ele com uma voz calma, sem arrogância. Richard Ali sentiu o rosto corar. Ele queria ridicularizar um aluno, mas era ele quem acabará de ser desarmado publicamente. A vergonha se misturava à raiva, que ele tentava conter da melhor maneira possível. Só porque você encontrou uma solução não significa que você realmente entendeu, ele tentou responder, na esperança de recuperar alguma aparência de autoridade. Mas antes que ele pudesse continuar, um dos alunos da primeira fila levantou a mão. Senhor, o que Jamal escreveu é exatamente o método que o senhor nos ensinou no começo do ano, só que mais rápido. Outro acrescentou rindo. Parece até que ele sabe coisas que você nunca nos explicou. O professor enrijeceu-se. Cada comentário era um golpe no seu ego já frágil. Quanto a Jamal, ele calmamente retornou ao seu assento, sob o olhar admirado de seus companheiros. Pela primeira vez, Richard Ali sentiu sua autoridade escapar por entre os dedos. A humilhação que planejara para o aluno acabará de sair pela culatra, e ele sabia que nada mais seria o mesmo. Na noite seguinte, o restaurante fervilhava de animação. Famílias, casais e empresários ocupavam as mesas, atraídos pela crescente reputação do restaurante. Mesa do Heaven. O ambiente era acolhedor e, pela primeira vez em muito tempo, Leia se sentiu completamente em paz. Mas nos bastidores, uma tensão monótona estava crescendo. Megan, a chefe dos garçons, observava com preocupação um grupo de clientes sentados em um canto discreto. Eles não tinham feito reserva, mas exigiam uma mesa, falando com desprezo para os funcionários. Leia também notou a arrogância deles e se aproximou calmamente. Boa noite, senhores. Bem-vindos à mesa do Heaven. É um prazer recebê-los, mas peço que respeitem nossas regras de cortesia. Um dos homens zombou, olhando para ela. Você é o chefe? Disseram-nos que este restaurante tinha mudado de gerência, mas não esperávamos por isso. Leia sentiu o estômago revirar. Já ouvirá aquele tom antes, uma mistura de surpresa, desdém e provocação. Mas ela se manteve firme. Sim, eu sou o dono. E aqui todos são tratados com respeito, sejam clientes ou funcionários. Murmúrios começaram a se espalhar entre os outros convidados, que assistiam à cena com atenção crescente. Os homens, feridos pelo orgulho, tentaram ridicularizar o incidente, mas Leia não cedeu nem por um instante. Se você não puder se comportar corretamente, pedirei que saia do local. Foi um momento de suspense. Então, inesperadamente, vários clientes se levantaram e aplaudiram, defendendo Leia. Os homens, furiosos, mas cientes de que eram minoria, acabaram indo embora sob olhares de desaprovação. Quando a porta se fechou atrás delas, Leia respirou fundo. Foi a primeira rachadura na imagem perfeita do restaurante, mas também uma vitória. Ela havia enfrentado seus demônios e vencido uma batalha. No entanto, no fundo, sabia que era apenas o começo. Desafios mais difíceis estavam por vir. Na manhã seguinte, Elijah voltou para casa, ainda se recuperando do torneio e dos aplausos que se seguiram. Na mesa da sala, um envelope o aguardava, simples, lacrado, com o logotipo da Universidade de Boston. Renée, sua mãe, deixou Elijah abri-la silenciosamente. Ele tirou a carta e leu cada palavra atentamente. Seus olhos se arregalaram enquanto ele examinava a página. Querido Elijah Carter, temos acompanhado seu desempenho excepcional na Roosevelt High School. Seu raciocínio, rigor e criatividade em matemática excedem em muito o nível esperado para sua idade. Temos o prazer de lhe oferecer uma vaga em nosso programa de verão em matemática aplicada, com mentoria personalizada de nossos pesquisadores. Uma mistura de excitação e nervosismo tomou conta de Elijah. Era o reconhecimento de todo o seu trabalho, de todas aquelas noites passadas resolvendo problemas complexos em seu caderno rabiscado. Você aceita? Perguntou Renée com um sorriso orgulhoso. Sim, mas também quero ter certeza de que minha escola entenda o que conquistei aqui, ele respondeu determinado. Sofia, sentada no sofá ao lado dele, quase explodiu de alegria. Você sabe que isso vai mudar sua vida, certo? Elijah assentiu. Ele sabia que aquela era uma oportunidade única, mas também queria transformar sua experiência em Roosevelt em algo positivo para todos aqueles que, como ele, haviam sido subestimados. Ele sugeriu à senhora Patel que criassem uma Clube Pontes, um programa de tutoria gratuito para estudantes, workshops avançados de matemática e um espaço onde todos podem explorar seu potencial sem medo de julgamento ou ridículo.
Vamos criar mais espaço para aqueles que normalmente ignoramos, disse Elijah. Exatamente. E você será o capitão dessa mudança, acrescentou Sofia com uma piscadela. A carta lacrada não era apenas um convite à universidade. Representava uma responsabilidade e uma oportunidade de fazer justiça a todos aqueles que haviam sido silenciados. Elijah sabia que não podia deixar essa oportunidade escapar, nem para si nem para sua comunidade. No último dia antes das férias de verão, a sala 204 estava lotada. Pais, alunos e alguns jornalistas locais se reuniram para assistir à cerimônia de premiação do torneio. Mas Elijah, calmo e confiante, sabia que aquele momento não era apenas uma cerimônia, era uma oportunidade de mudar as regras do jogo para sempre. A senhora Alvarez, a diretora, fez um gesto para que ele se aproximasse do quadro negro. Ele se levantou, o giz na mão, e olhou ao redor da turma. Todos os olhares estavam fixos nele, inclusive o do Sr. Whittaker, que permanecia em silêncio com os lábios apertados. Me pediram para resolver uma equação para que as pessoas pudessem tirar sarro de mim, começou Elijah com a voz clara. Eu a resolvi. Mas aqui está a equação que eu mais gosto. Ele escreveu confiantemente no quadro. Respeito mais exigência igual aprendizagem. Tire um desses, e tudo desmorona. Tire o respeito, e até as mentes mais brilhantes podem ruir. Tire a demanda, e nenhum potencial florescerá. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, depois aplausos irromperam. Os alunos se levantaram, alguns até se mexeram, e os pais assentiram em admiração. Elijah virou-se para Whittaker. Convido você a se juntar ao Clube das Pontes e resolver problemas conosco. Não contra nós, mas conosco. Pela primeira vez, Whittaker sentiu uma mistura de vergonha e respeito. Levantou-se lentamente. Elijah Carter, eu subestimei você, e traí meu papel como seu professor. Se você me permitir, irei aprender com você. Um murmúrio percorreu a sala. Elijah assentiu satisfeito. Ele não havia resolvido apenas uma equação. Ele havia reescrito toda a dinâmica da sala de aula. Com o passar do verão, Elijah mergulhou de cabeça no programa de matemática aplicada da universidade. Mas nunca perdeu Roosevelt de vista. Toda semana, ele voltava por videoconferência para liderar o Clube Bridges com Sofia e a Sra. Patel. A sala 204, no início do ano letivo seguinte, havia mudado. Postéres de matemáticos de todas as origens adornavam as paredes, e os alunos levantavam a mão sem medo de serem julgados. Whittaker, mais humilde, ouvia mais do que falava. Elias caminhou pelo corredor, ciente de que sua vitória não era apenas pessoal. Ele havia resolvido uma equação muito maior, aquela que conecta gênio e dignidade, rigor e justiça. E cada vez que o giz rende no quadro negro não é mais uma brincadeira, é o sinal de uma ideia ganhando vida.